Qual que é o grande segredo da venda? Muitas pessoas têm medo de vender, medo de ofertar o seu tratamento. Eu tinha esse medo, eu tinha esse receio quando eu montei o meu consultório. E hoje você vai aprender um monte de dicas de como você ofertar o seu tratamento e como não ter medo para fechar tratamentos grandes. Essa semana eu tive um exemplo muito legal. Um paciente, ele teve uma fratura de um dente da frente. E o paciente, ele chegou, olha, o valor é esse para você realizar esse procedimento. Olha, a gente vai deixar uniforme a cor desse dente. Expliquei tudo o tratamento dele. E ele queria resolver na hora, porque era uma urgência odontológica, né? Um dente da frente. E foi bem interessante que o paciente, ele falava assim, olha, o valor que eu quero pagar é esse. Eu falava, não. O valor é esse. Não, o valor é esse. Não. A maioria das pessoas acabam cedendo na hora da venda e falando, tudo bem, é esse o valor, tá? Esse era um erro muito frequente quando eu iniciei a minha carreira. O cliente, ele ditava o valor do procedimento que eu ia fazer e eu aceitava. Então, hoje em dia não ocorre mais isso. Por quê? Porque existe uma série de fatores que eu vou passar para você hoje de como você inicia uma conversa, de como você tem uma postura para passar valores e tratamentos e assim você ter sucesso em fechamentos de tratamentos e consequentemente vender mais. Então se inscreve no canal, curte esse vídeo que provavelmente você não vai achar esse conteúdo aqui na internet para dentistas e para vendas no nível que a gente está chegando, tá? Vamos separar as crianças dos adultos. Bora vender mais! Somente na venda. Mas o primeiro detalhe que você tem que conhecer é como que o cliente conheceu o seu consultório, a sua clínica, ok? Ele conheceu pela internet. Vai ser um cliente que ele vai vir mais receoso. Ele é um cliente que veio por indicação. Uma outra pessoa realizou tratamento com você. Ele é um cliente que ele vai vir mais aberto, tá? a conversar com você. Um belo exemplo. Alguma pessoa indica você ir numa padaria, tá? E a comprar pão. Então você já vai com uma expectativa que o pão é bom naquela padaria. Mesma forma o seu cliente chegando no seu consultório. Se ninguém indicou, como que ele vai chegar? Ele vai chegar receoso. Por isso que é bem importante você publicar depoimentos, né? Os depoimentos são importantes porque eles vão dar essa carga de informação que o seu consultório ele funciona bem. Ele tem uma realidade diferente, ele tem uma indicação, já uma pré-indicação desse cliente que não conhece ainda você, tá? Então minha primeira dica é saber da onde o cliente vem, para aí você iniciar a conversa com ele, tá? A segunda dica, ver o que ele viu e o que ele procura, ok? Beleza, meu paciente ele viu umas publicações minhas de prótese fixa e chega aqui e eu só falo de aparelho, faceta. Será que você vai conquistar esse paciente? Será que você está entendendo ele, né? Então você tem que entender o que ele busca primeiro, né? Muita gente hoje em dia quer empurrar tratamento e o cliente entende isso. Não é isso que ele quer. Você tem que conhecer ele. Então uma dica preciosíssima de vendas é você perguntar mais e escutar mais, ok? Quando você pergunta mais e escuta mais, você absorve as informações para você criar uma história, uma expectativa para ele, para você vender, ok? Você está entendendo o problema dele. Você não está querendo empurrar um tratamento. Você está entendendo muito bem ele. Consequentemente, você começa a vender mais. Então, muitas pessoas não pensam nisso. Eles pensam, eu quero vender, eu quero fechar meta, bater meta, vender tratamento. E a maioria das pessoas que vendem cursos acabam falando isso, tá? Eles não querem te ensinar a real. Eu tô te falando isso porque eu vivencio isso. Eu fecho tratamentos, eu penso no cliente. Então, essa é a minha segunda dica, tá? Terceira dica, para você vender mais, o diagnóstico total do cliente.
Ai, doutor, eu cheguei com um dente quebrado na frente. Eu quero resolver esse problema, tá? E você não vê o restante. Eu quero fazer facetas em resina. Você não faz um tratamento periodontal para esse cliente. Será que você está entendendo o problema dele, real dele? Cara, a gente é cirurgião dentista, a gente tem que saber a totalidade do problema. Você vai no médico fazer um check-up geral, ele vai dizer, olha, você só está com um problema, você veio procurar com problema de coração, né? Mas você está com um problema no pé, mas hoje você não quer saber, né? O pé que apodreça, né? Não é assim. No seu consultório tem que ter um diagnóstico total e exato dos problemas bucais que ele tem. Consequentemente, esse cliente ele vai dar valor. Olha, você fez... eu estou pesquisando valores. Ok. Você foi feito o diagnóstico dessa abrasão, desse desgaste que você tem, que não é uma área que não tem mais esmalte e com o tempo cada vez mais vai ficar sensível? Não me falaram nada sobre isso. Pois então, esse é um problema bucal, é uma doença bucal e eu estou te falando isso. Você está tratando o seu cliente na totalidade dos problemas dele. Consequentemente, você vai fechar tratamentos maiores. Por quê? Porque você está mostrando tudo isso para ele, né? Segundo, contar a sua história para o cliente, tá? Conte a sua história, conte a sua experiência, conte todos os problemas deles e as soluções. E o mais importante, que eu já vou para a quinta ou sexta dica, já me perdi aqui, é o tempo de tratamento. Muitas pessoas perguntam isso. Olha, sempre quando eu faço avaliação, a pessoa pergunta, doutor, quanto que é o meu tempo de tratamento? Primeiro, eu nunca prometo tempo de tratamento para esse cliente, mas eu falo para ele, olha, é o seguinte, o seu tratamento é uma reabilitação e a gente vai fazer com qualidade. Então, é um tempo de tratamento mais demorado, mas a gente vai poder sempre agilizar esse tratamento. Assim, você está dando clareza para ele que é um caso complexo, para justificar também os valores que você passou. Ok? Você tem uma restauraçãozinha, uma carizinha, uma limpezinha. Você está minimizando o seu tratamento, né? Então, não é um tratamento que você vai conseguir vender, porque é coisinha para resolver. Não, eu tô te passando uma reabilitação e ela tem essas etapas e a gente vai resolver isso. Ok. E as garantias disso, doutor? Eu vou fazer isso e vai cair amanhã? É uma restauração que vai cair? Então, eu nunca gosto de dar uma garantia. Eu te dou uma garantia de 1 ano, 10 anos. Não funciona assim, tá? Funciona assim para franquia que quer vender, tá? Eu vou ser realista com você. O meu cliente pergunta isso, eu falo para ele o seguinte: não é uma realidade clínica eu ficar fazendo reparos. A minha clínica não é uma clínica de reparos, tá? Eu faço reabilitações em resinas toda semana. E não é uma realidade de reparos, ok? Então, ele já sente uma garantia, uma firmeza dessa informação, uma credibilidade. Consequentemente, ele vai pensar, opa, eu vou fazer aqui e não vou ter problemas. Então, essa é uma forma de vender. E por último, a gente chega nos valores e nas opções de tratamento. Olha só, depois de que a gente conheceu toda essa atmosfera, aí que a gente vai chegar no fechamento do tratamento. Aí eu gosto de passar opções de tratamento. Você chega para comprar uma roupa, eu quero a camiseta branca. Você só vai na branca? Às vezes você viu a preta e você quer a preta. Mesma coisa o cliente, ele quer opções de tratamento. Olha, se eu fizer o clareamento, você vai ter esse resultado e essa diferença. Então, assim você cria um leque de informações e vai facilitar muito você fechar cada vez mais tratamentos grandes através desse passo a passo simples de informações muito preciosas para fechar tratamentos com o seu cliente.